Existe uma geração que aprendeu a falar de Deus com facilidade, que sabe as palavras certas, que conhece as músicas, os versículos e até os discursos que emocionam, mas que na prática desaprendeu a colocá-los no centro de tudo. É uma geração que aparenta intensidade por fora, mas que muitas vezes vive um vazio por dentro, porque substitui a presença por aparência. Canta, levanta as mãos, publica frases de fé, participa dos cultos, mas no secreto, na rotina silenciosa do dia a dia, Deus foi sendo lentamente empurrado para o segundo plano, e o mais perigoso de tudo isso é que essa mudança não acontece de forma repentina ou escandalosa. Ela é sutil e quase imperceptível. Começa com pequenas concessões, com prioridades que parecem inofensivas, com distrações que roubam tempo, atenção e entrega. Quando se percebe, o coração já está dividido, ocupado com muitas coisas, e aquilo que antes era essencial se tornou apenas mais uma parte da vida. Deus não foi negado, apenas deixou de ser o centro. O problema é que Deus não negocia a sua posição. Ele não aceita ser apenas uma parte da agenda, um compromisso encaixado entre tantas outras responsabilidades, nenhum recurso ao qual recorremos apenas quando precisamos. Deus não divide o trono do coração humano com nada nem ninguém. Colocá-lo em segundo plano não é uma falha pequena, um detalhe irrelevante. É uma inversão profunda de valores espirituais, é uma troca silenciosa que revela onde realmente está o nosso amor. É como dizer, ainda que sem palavras, que outras coisas têm mais peso, mais urgência e mais valor do que aquele que sustenta a nossa própria existência. E essa escolha, ainda que pareça leve no começo, carrega consequências sérias e progressivas. A presença de Deus já não é mais sentida da mesma forma, a voz dele parece distante, a sensibilidade espiritual vai sendo sufocada e o que antes queimava intensamente no coração se transforma em algo frio, automático, quase mecânico. A fé continua existindo, mas perde sua vida, sua chama e sua profundidade. Muitos continuam dentro das igrejas, continuam se identificando como cristãos, continuam falando de Deus e até defendendo a fé, mas vivem como se ele não fosse essencial para cada decisão, cada pensamento e cada atitude. Buscam primeiro seus próprios planos, desejos, seus interesses, suas vontades e deixam Deus como uma espécie de complemento, alguém que é lembrado apenas depois que tudo já foi decidido. Essa mensagem pode incomodar, pode confrontar, pode até gerar resistência, mas ela é necessária, porque trata de algo profundo e decisivo. Deus não está à procura de perfeição, mas de inteireza. Ele não busca pessoas que nunca falam, mas corações que não se dividem entre ele e o restante. Um coração dividido nunca experimentará plenamente a presença, a direção e a transformação que vem de Deus. Sempre haverá uma barreira invisível, um limite que impede um relacionamento verdadeiro e profundo. Por isso, chega um momento em que é preciso parar e encarar a realidade com sinceridade. Deus tem sido de fato o centro da sua vida ou apenas mais um elemento dentro dela? Porque no reino de Deus não existe espaço para o meio termo. Não existe equilíbrio entre colocar Deus em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo. Ou ele ocupa o lugar mais alto, absoluto e inegociável, ou na prática, ele não está sendo reconhecido como o Senhor de nada. O primeiro ponto é ir à igreja por costume, mas viver a semana inteira distante de Deus. E essa é uma das formas mais perigosas e ao mesmo tempo mais normais, entre aspas, de esfriar espiritualmente sem nem perceber. Porque dá uma sensação falsa de que tá tudo bem e que tá tudo normal. A pessoa vai pro culto, canta, escuta a palavra, levanta a mão, até se emociona, mas quando sai dali a vida continua como se Deus não tivesse espaço real no dia a dia. E aí o culto vira um tipo de evento isolado, desconectado do resto da semana, como se Deus estivesse presente só naquele lugar e naquele momento. Só que não é isso que ele quer. Deus quer ser parte de um dia específico, Ele quer fazer parte da sua rotina inteira, quer estar nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas lutas, nas suas escolhas, não só no domingo ou no dia que você pisa na igreja. O problema é que isso vai endurecendo o coração aos poucos e você nem percebe. No começo você ainda sente, ainda se impacta, ainda sai mexido do culto, mas como não vive aquilo durante a semana, aquilo vai perdendo força. A palavra entra, mas não fica. Você ouve, concorda, acha bonito, mas não pratica. E aí, não tem transformação de verdade. É exatamente isso que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha o peso disso.
Dá para estar dentro da igreja e ainda assim estar se enganando, achando que está bem com Deus só porque escuta e só porque participa, mas sem viver nada daquilo. E esse tipo de engano é o mais perigoso porque parece espiritual, mas na prática é vazio. E quando você passa a semana inteira longe de Deus, sua vida espiritual vai ficando fraca mesmo. Suas decisões começam a ser baseadas no que você acha, no que você sente e no que todo mundo fala, e não no que Deus quer. Sua mente vai se enchendo de tudo, menos daquilo que te aproxima dele. E aí fica muito mais fácil cair, errar e se distrair e se afastar ainda mais. É tipo tentar viver a semana inteira comendo só uma vez. Não dá. Não sustenta, não fortalece. Com Deus é a mesma coisa. Ele não quer te ver só de vez em quando. Ele quer caminhar com você todos os dias, quer estar presente na sua rotina, nas pequenas coisas, não só nos momentos espirituais. Quando isso não acontece, o relacionamento vai ficando raso e qualquer coisa já te afasta. O segundo ponto é ignorar a voz de Deus quando ela confronta atitudes erradas. Essa é uma das formas mais sutis e ao mesmo tempo mais perigosas de colocá-lo em segundo plano, porque aqui estamos falando de ignorância espiritual, mas de resistência consciente. A pessoa sabe que o que precisa ser mudado, sente um incômodo dentro de si, reconhece que aquilo não agrada a Deus, mas escolhe adiar a decisão, racionalizar o erro ou simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. É como ouvir claramente uma direção e decidir tomar o caminho oposto, acreditando que depois será possível acertar as coisas. Esse tipo de postura revela um coração que não está mais disposto a se submeter completamente, mas que tenta negociar com Deus, mantendo áreas escondidas, zonas de conforto e pecados intocáveis. E quanto mais isso se repete, mais a consciência vai sendo abafada. O problema não é a falta da voz de Deus, é a decisão de não se render a ela. O coração humano, quando insiste em resistir, começa a passar por um processo silencioso de endurecimento. No início, a voz de Deus vem com clareza, trazendo convicção, despertando arrependimento e gerando aquele desconforto santo que chama mudança. Mas quando essa voz é ignorada repetidamente, a sensibilidade espiritual vai sendo reduzida. O que antes pesava, agora já não incomoda tanto. O que antes era visto como errado, começa a ser relativizado, e o que antes era evitado passa a ser praticado sem tanta resistência. Isso não acontece porque Deus deixou de falar, mas porque o coração se acostumou a rejeitar o que ele diz. Como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: "E não entristeçam o Espírito de Deus." Cada vez que a voz de Deus é ignorada, essa tristeza espiritual se aprofunda e a comunhão vai sendo afetada de maneira que nem sempre é percebida imediatamente. E existe também uma contradição muito comum. Pessoas que desejam viver algo profundo com Deus, querem sentir sua presença, querem direção, respostas e experiências espirituais marcantes, mas não querem lidar com aquilo que Deus já revelou que precisa ser mudado. Querem crescimento sem renúncia, querem intimidade sem obediência e querem promessas sem compromisso. Só que Deus não constrói relacionamento sobre desobediência. Ele não ignora áreas que precisam ser tratadas apenas para manter alguém confortável. Pelo contrário, muitas vezes o silêncio que a pessoa sente não é a ausência de Deus, mas consequência de uma instrução que já foi dada e ainda não foi obedecida. Deus não precisa repetir infinitamente aquilo que já deixou claro. A obediência ao que já foi revelado é a chave que destrava novos níveis de direção e intimidade. Ignorar isso é permanecer parado espiritualmente, mesmo achando que está avançando. Por isso, chega a um ponto em que não é mais possível continuar fingindo que não está ouvindo. A voz de Deus não vem para informar, ela vem para transformar. E toda vez que você ignora o que ele diz, você fortalece dentro de si um padrão de resistência, criando um ciclo onde se torna cada vez mais comum, mas obedecer cada vez mais raro. Por outro lado, cada ato de obediência, mesmo que pequeno, vai restaurando a sensibilidade espiritual, alinhando o coração e reabrindo caminhos que estavam bloqueados. A grande questão não é se Deus está falando, porque Ele continua falando através da palavra, da consciência, da circunstância e até de outras pessoas. A pergunta real é: o que você tem feito com aquilo que já ouviu? Como eu disse anteriormente sobre o versículo de Tiago, seja um praticante da palavra e não apenas ouvinte, porque no final das contas, não será o quanto você ouviu que definirá sua vida espiritual, mas o quanto você decidiu obedecer, mesmo quando era difícil, mesmo quando custava, mesmo quando exigia abrir mão de si. O terceiro ponto é viver dominado por pecados repetitivos sem lutar espiritualmente.
Isso é muito perigoso. Contra eles é um dos sinais mais perigosos de que Deus foi colocado em segundo plano. Não é sobre só cair, porque todos em algum momento enfrentam fraqueza, mas sobre se acostumar com a queda, normaliza o erro e parar de resistir. É quando a consciência até acusa, mas a reação já não é mais de arrependimento profundo, e sim de indiferença. O pecado deixa de ser algo que entristece e passa a ser algo tolerado, até mesmo justificado, e isso revela o coração que já não está mais sensível à presença de Deus, porque quanto mais alguém se aproxima dele, menos confortável se sente vivendo no erro. Quando não há luta, não há vigilância, não há esforço para mudar, é porque algo essencial foi perdido, o temor. O problema se agrava porque o pecado repetitivo cria um ciclo de aprisionamento. A pessoa cai, se sente culpada por um momento, promete mudar, mas não toma atitudes reais para se afastar daquilo e então cai de novo. Com o tempo, isso vai desgastando a fé, enfraquecendo a identidade espiritual e criando uma sensação de distância cada vez maior de Deus. E em vez de correr para ele, com arrependimento verdadeiro, muitos começam a se esconder, a evitar a presença, a fugir daquilo que confronta, mas a palavra de Deus já alerta claramente sobre essa batalha interior. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que já não quero esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Esse versículo não é uma desculpa para permanecer no erro, mas um alerta sobre a necessidade urgente de lutar contra ele. Quando não há luta contra o pecado, na verdade, há uma escolha silenciosa sendo feita, porque todo pecado alimentado cresce, se fortalece e ocupa espaço no coração. E o mais perigoso é que ele começa a competir diretamente com Deus. Aquilo que a pessoa não abandona, ela está na prática escolhendo manter, mesmo que isso custe sua intimidade com Deus. Não existe neutralidade, ou você luta contra o pecado ou você se rende a ele. E cada vez que alguém escolhe não lutar, está dizendo, ainda que sem palavras, que aquele pecado tem mais espaço do que Deus em sua vida. Isso não apenas afasta da presença, mas endurece o coração, tornando cada vez mais difícil ouvir a voz de Deus e responder a ele. Mas a verdade é que Deus não chamou ninguém para viver escravo de ciclos de pecado. Existe graça, mas a graça não é licença para continuar errando, é poder para viver uma vida transformada. Outro ponto que eu quero comentar é sobre priorizar redes sociais. Priorizar redes sociais e entretenimento enquanto negligencia a palavra de Deus é um dos sinais mais silenciosos de que Deus foi colocado em segundo plano, porque não se trata apenas de falta de tempo, mas de escolha. Tempo existe, ele só está sendo entregue a outras coisas. Horas rolando a tela, consumindo conteúdos vazios, alimentando a mente com distrações constantes, enquanto a Bíblia permanece fechada, esquecida, acumulando poeira, e isso revela algo profundo. O coração está mais interessado em ser entretido do que ser transformado. A mente está sendo constantemente preenchida, mas não com aquilo que edifica, corrige e aproxima de Deus. É uma geração hiperconectada com o mundo, mas desconectada com a voz de Deus. O mais perigoso é que isso vai mudando e moldando o interior sem que a pessoa perceba. Aquilo que você mais consome começa a definir seus pensamentos, suas reações, seus desejos. Quando a palavra de Deus deixa de ser alimento diário, outras coisas ocupam esse espaço e nem sempre são saudáveis espiritualmente. A fé começa a enfraquecer não porque Deus se afastou, mas porque a pessoa parou de se alimentar dele. E aqui está o confronto direto. Você sempre encontra tempo para aquilo que considera importante. Se há tempo para redes sociais, vídeos, séries e distrações, mas não há tempo para Deus, então a questão não é rotina, é prioridade. Deus não foi retirado da sua vida, mas foi reduzido a um segundo plano, algo que fica para depois, se sobrar energia, se der vontade. E essa troca tem um preço espiritual alto, porque enquanto você alimenta sua carne com excesso de entretenimento, sua alma vai ficando fraca, vazia e distante. Deus continua falando, mas você já não ouve, não porque ele parou, mas porque outras vozes ficaram altas demais dentro de você. O quarto ponto é orar só quando está em crise, mas esquecer de Deus quando tudo vai bem. Orar apenas quando tudo está dando errado revela uma relação com Deus baseada na necessidade, não no amor. É como tratar Deus como um socorro de emergência, alguém que é lembrado quando a dor aperta, quando o medo chega ou quando não há mais saída humana. Nesses momentos a oração até se torna intensa, cheia de lágrimas e promessas, mas muitas vezes não nasce de um coração que deseja comunhão constante, e sim de um desespero momentâneo. Isso mostra uma fé reativa, que só se manifesta na crise, mas se cala na bonança.
E quando a tempestade passa, aquela mesma intensidade desaparece, como se Deus fosse importante apenas enquanto resolve problemas. O problema não está em buscar Deus na dificuldade. Isso é natural e até necessário, mas enfraquecê-lo completamente quando tudo está bem. Quando a vida entra em instabilidade, muitos substituem o tempo com Deus por distrações, conforto e rotina. Aquilo que antes era prioridade vira opção e a oração deixa de ser relacionamento para se tornar um recurso ocasional. Esse padrão cria um ciclo perigoso: aproximação na dor, afastamento na paz. Com o tempo, a pessoa perde a sensibilidade espiritual porque só treina seu coração a buscar Deus em momentos extremos e não na constância. É como uma amizade onde você só aparece quando precisa de algo, e isso enfraquece qualquer relacionamento. Uma vida espiritual madura, porém, entende que Deus não deve ser buscado apenas pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. E o quinto e último ponto é prometer mudanças espirituais e nunca cumprir. Muitas pessoas vivem nesse ciclo, sentem um peso na consciência, fazem uma oração sincera, dizem que vão mudar, que vão buscar mais a Deus, que vão abandonar certos hábitos, mas com o passar dos dias tudo volta ao mesmo padrão. Isso não acontece por falta de saber o que é certo, mas por falta de decisão firme. A intenção até existe, mas ela morre quando encontra a disciplina, e aos poucos o coração vai se acostumando a prometer e não cumprir como se fosse algo normal. O problema é que isso vai enfraquecendo a sensibilidade espiritual. Quando alguém promete várias vezes e não cumpre, começa a tratar aquilo que deveria ser sagrado como algo comum. A voz da consequência, que antes incomodava, passa a ser ignorada. A pessoa ainda acredita em Deus, ainda sente algo dentro dela, mas já não reage como antes. É como se houvesse um endurecimento silencioso, não de uma vez, mas aos poucos. E esse estado é perigoso, porque a pessoa pensa que está no controle, quando na verdade está se afastando sem perceber. Romper esse ciclo exige mais do que uma emoção momentânea, exige um compromisso real. Não adianta fazer promessas grandes e genéricas, é preciso começar com atitudes práticas e constantes, mesmo pequenas. Em vez de dizer vou mudar tudo, é mais poderoso decidir algo concreto e cumprir, como separar um tempo diário com Deus ou abandonar um hábito específico. A mudança verdadeira não nasce de palavras, mas de decisões sustentadas no tempo. E quando alguém começa a cumprir o que promete, mesmo que em passos pequenos, a vida espiritual volta a ganhar força, consistência e verdade. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Se você sentiu incômodo sobre isso, deixe aqui nos comentários sobre o que você achou dessa palavra e se por acaso você se identificou. Se você gostou, compartilhe para um amigo seu que precisa ouvir essa mensagem. E deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.